Hoje Deus tem um alerta para a gente. Por quê? Deus quer fazer grandes coisas nas nossas vidas no ano de 2025. Mas você precisa valorizar o que você já ganhou no ano de 2024. Por isso eu quero propor esse tema para a gente pensar hoje. Valorize o que você tem. Valorize o que você tem. Abra sua Bíblia em 2 Reis. No segundo livro dos Reis, capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 1. Vamos ler do 1 ao 7. 2 Reis, capítulo 4, versos de 1 a 7. Segundo Reis, capítulo 4, versos de 1 a 7. O texto diz o seguinte: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém. Qual é o contexto aqui, queridos? Um dos profetas da escola de profetas, ele morre. E a viúva dele agora está passando por uma grande dificuldade. Qual é a dificuldade que ela está passando? Esse profeta morre da escola de profetas, ele morre e ele deixa uma dívida muito grande. E ele deixa uma dívida e os credores começam a ir na casa dessa mulher para cobrar ela essa dívida. E o principal de tudo é o seguinte, é que quando eles vão cobrar ela, sabe o que eles ameaçam ela? Eles ameaçam levar os filhos dessa mulher como escravos para pagamento da dívida. Essa mulher então entra em desespero. O que ela faz? Ela vai até Eliseu. Ela vai até Eliseu e vai falar com ele: Eliseu, profeta, você sabe que meu marido é um homem de Deus. Só que meu marido morreu e deixou uma dívida muito grande para a gente. E agora os credores estão indo lá cobrar a gente, estamos correndo o risco de perder os meus filhos, dos meus filhos serem levados como escravos para pagamento dessa dívida. Eliseu faz uma pergunta para essa mulher. Eliseu fala assim: como que eu posso te ajudar? Depois ele faz uma outra pergunta: o que você tem em casa? Essa mulher responde para Eliseu o seguinte: olha, eu não tenho nada em casa. Mas ela finaliza a frase dizendo: só tem um pouco de azeite. Então Eliseu, quando ouve isso, Eliseu fala: então faz o seguinte, vá até os seus vizinhos, feche sua casa, pegue todas as vasilhas emprestadas com seus vizinhos e você vai ver o que Deus vai fazer. Sabe o que acontece? Ela pega as vasilhas com os vizinhos, ela começa a encher as vasilhas e Deus faz um milagre muito grande. Por quê? As vasilhas se enchem de azeite, vão se enchendo de azeite. Quando as vasilhas acabam, o azeite para de correr. Quando ela vive esse milagre com os seus filhos, sabe o que ela faz? Ela volta até Eliseu. E é interessante que quando muita gente vive um milagre, as pessoas esquecem, de onde veio o milagre. Já perceberam isso? Às vezes a pessoa vai: Senhor, eu preciso tanto de um milagre. Deus manda um milagre. A pessoa pega o seu milagre e vira as costas para Deus. Mas essa mulher não, ela recebe o milagre e ela volta para a escola de profetas e vai encontrar com Eliseu. E ela fala: profeta do Senhor, sabe o que aconteceu? Eu vivi um grande milagre. O azeite que eu tinha em casa, aquele pouquinho de azeite, agora ele foi multiplicado.
E Eliseu fala, que bom, sabe o que você vai fazer agora? Você vai pagar todas as pessoas que você deve e o que sobrar você consegue viver junto com seus filhos. Queridos, esse texto mexeu muito comigo. Esse texto mexe muito comigo porque ele tem muitas lições importantes sobre valorizarmos aquilo que temos. Infelizmente, nós vivemos num tempo de insatisfação. Essa é a verdade. A verdade é que todos nós temos muitas coisas, mas muitas vezes olhamos para essas muitas coisas e não conseguimos enxergar o que temos. Mas Deus hoje tem uma lição muito importante para a gente. E a lição é, nós precisamos valorizar o que temos. Pastor, o que nós aprendemos com esse texto? Primeiro, aprendemos que muitas vezes ignoramos o que já temos porque não sabemos o verdadeiro valor do que temos. A primeira lição que eu tiro desse texto é que nós muitas vezes não valorizamos aquilo que temos porque não sabemos o verdadeiro valor do que temos. Pastor, onde que está isso no texto? Verso 2. O verso 2 diz, Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? Qual é a resposta da mulher? Tua serva não tem nada, além de um pouco de azeite. Sabe o que é interessante aqui? É que essa viúva, ela olha para o que ela não tem. Essa viúva primeiro, ela olha para aquilo que ela não tem. Mas o profeta de Deus leva ela para uma outra visão. Ele pergunta, o que você tem? Ela fala, não tenho nada, a não ser um pouco de azeite. Ele fala, é com esse azeite que vai acontecer então. O profeta leva ela a enxergar com uma outra perspectiva. Ela tinha alguma coisa em casa. Era um pouco de azeite, pastor, mas é com esse pouco que Deus vai fazer o milagre. Ela não sabia como era importante esse pouco de azeite para ela. E sabe de uma coisa? Isso acontece demais nas nossas vidas. Muitas vezes o que temos nós não valorizamos. Sabe por quê? Porque não sabemos o verdadeiro valor daquilo que temos. Às vezes você deita na sua cama, você tem um travesseiro maravilhoso. Mas você já agradeceu pelo travesseiro que você tem? Eu conheço pessoas que não têm condições de ter um travesseiro em casa. Você tem um travesseiro, às vezes, de pena de ganso. Você tem. Da NASA, já viu aquele da NASA? Bonitão. O que acontece com a gente é que a gente não sabe o verdadeiro valor daquilo que já temos. Pastor, por que é importante sabermos isso? Porque se você não souber do valor das coisas que você tem, você não está apto, não está preparado para receber coisas novas de Deus. Porque quem não entende o que já tem, quem não compreende o que Deus já deu, quem não valoriza o que tem nas mãos, não está pronto para receber coisas novas. Deus, Ele quer fazer nas nossas vidas, Deus quer prosperar a gente. E quando eu falo de prosperidade, eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de saúde, eu estou falando de paz, estou falando de alegria. Estou falando principalmente da presença dEle, que é a coisa principal que nós precisamos. Se a gente não valoriza o que a gente tem, a gente não está pronto para receber o novo. Mas hoje Deus quer que você analise o que Ele já te deu. O que você tem em mãos? Você é como essa mulher que diz, pastor, não tenho nada. Eu só tenho um negocinho aqui que faz tanta diferença. Será que você é como essa mulher? Nós precisamos hoje sair daqui reconhecendo tudo que Deus já nos deu. Sabe por quê? Porque eu creio que em 2025 é o ano de derramar o azeite sobre as nossas vidas. É o ano em que Deus vai nos dar coisas novas. Então precisamos estar preparados para receber tudo que Deus tem para nós. Você precisa estar apto para novas conquistas. Tem gente que fala assim, pastor, eu estou pedindo muito a Deus um trabalho novo para 2025. Você quer um trabalho novo para 2025? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. E esse que você está agora? Você tem valorizado ele? Você tem honrado os seus patrões, como a Bíblia manda? Você é um funcionário que, se a gente chegar lá na sua empresa, vai estar sua fotinha lá como funcionário do mês? Você é destaque no que você faz? Você chega cedo? Você é daquele que reclama de tudo? Já viram aquelas pessoas que chegam no trabalho?
Nossa, ligar esse computador aqui, meu Deus. Você acha que você não está sendo percebido? Você acha? Você é daquele que quando dá 5 horas, o seu chefe fala para você assim, olha, eu precisava de você mais uns 40 minutos porque a gente está em fechamento. Eu preciso de você. E você, não, meu trabalho é até as 5. Você é desse tipo? Pastor, por que você está falando isso? Sabe por quê, gente? Se a gente quer de fato algo novo para 2025, a gente precisa entender o que a gente está vivendo em 2024. Qual é a nossa realidade? Nós vivemos buscando por bênçãos o tempo todo, mas é a nossa parte. O que precisamos fazer? Estamos fazendo? Estamos satisfeitos com aquilo que Deus tem nos dado? Somos gratos a Deus por isso? Ah, pastor, eu estou pedindo a Deus um aumento de salário exponencial em 2025. Tá bom. Mas em 2024 você poupou? Em 2024 você agradeceu a Deus? Você foi fiel a Deus? Em 2024 você foi generoso a Deus? Como é que foi sua vida em 2024? Porque se você não viveu um bom 2024, você precisa melhorar. Por quê? Se quiser realmente viver um 2025 melhor. Ah, pastor, eu quero muito novas revelações em 2025. Tem gente que fala isso. Quer mesmo novas revelações? Uau! Mas aí você vai ler Bíblia todo dia? Tem gente que quer ver anjo, mas não lê Bíblia. A gente precisa buscar Deus. Se a gente quer novas revelações, elas estão aqui, ó. Todas elas. Todas as novas revelações estão aqui. Se você quer viver algo novo com Deus, é só você abrir esse livro. Se você quer experimentar milagres, abre esse livro. Se você quer experimentar uma cura, se debruce nesse livro. Se você quer viver coisas exponenciais, se apaixone por esse livro. Não adianta nada querermos coisas mirabolantes em 2025 se falhamos em 2024. Mas Deus te trouxe aqui para dizer, você falhou. Mas hoje é um dia de arrependimento e de retornar à essência. De voltar para o caminho. Como é que vai ser sua célula em 2025? Você vai ser um líder melhor? Você vai ser um supervisor mais apaixonado? Você vai cuidar mais de gente? Como é que vai ser isso? Precisamos entender o momento que estamos vivendo. E precisamos batalhar para melhorarmos, para vivermos de fato o 2025 que Deus quer que vivamos. Amém? Precisamos valorizar o que temos, queridos. Tem muita gente que vive com uma mina de ouro nas mãos, mas não consegue reconhecer isso. Eu conheço muita gente que vive tantas coisas boas, mas vive reclamando da vida. Eu conheço pessoas que Deus tem dado tantas coisas, mas elas não conseguem enxergar o que Deus tem dado. E quando eu falo nisso, eu me lembro de uma história que Charles Spurgeon contou. Charles Spurgeon contou que uma vez ele recebeu uma pessoa no seu gabinete que falou assim, você precisa fazer uma visita. Tem uma pessoa perto da minha casa que ela está morrendo, é uma senhora, você precisa visitar essa senhora. E Charles Spurgeon foi lá visitar essa senhora. Quando ele chega para visitar essa senhora, a senhora estava desnutrida, morrendo. Uma velhinha, estava muito fraca, na cama, não conseguia levantar da cama, com muita fome, já dias sem comer. E ele começa a conversar com essa senhora. Quando ele olha para casa, o cenário era terrível, a casa caindo aos pedaços. A casa dela muito simples, assim, tudo quebrado. A mulher muito pobre, muito simples. Só que ele está ali falando de Jesus para essa mulher, quando ele olha para a parede, tinha um quadro. E ele achou aquele quadro interessante, ele foi ver que quadro era aquele. Quando ele pega o quadro, era um documento. E ele pergunta para essa mulher, vem cá, que quadro é esse aqui? Aí a mulher fala assim, olha, eu não sei na verdade, porque eu trabalhei na casa de uma família real por muitos anos. E essa família, quando eu saí de lá, eles me entregaram esse papel. Eu achei o papel muito bonito, eu coloquei ele na moldura e coloquei ele aí e coloquei na parede. E por muitos anos ele está na parede. Charles Spurgeon, quando pega esse quadro, ele leva
para as pessoas verem esse quadro. Sabe o que era aquele quadro? Aquele quadro era um testamento dizendo que toda a riqueza real deveria ir para as mãos daquela mulher. Eles deixaram todo o dinheiro para aquela mulher. Aquela mulher, ela não era milionária não, ela era bilionária. Mas ela vivia uma vida de miséria. Sabe por quê? Porque ela não sabia que era bilionária. Sabe o que acontece? Muitos de nós estamos bilionários e estamos vivendo uma vida de miseráveis, porque não reconhecemos tudo que Deus tem dado para a gente. Hoje é o dia que Deus quer te mostrar, olha, eu tenho te abençoado tanto, mas você tem reclamado tanto. Eu tenho provido sobre a sua vida, mas você não tem percebido. Eu tenho feito tudo que você tem pedido, mas você nem se liga nisso. Sabe por quê? Porque nós queremos conquistar, mas nós não estamos valorizando aquilo que já conquistamos. Mas em segundo lugar, o que nós aprendemos com esse texto? Nós aprendemos que o que temos em nossas mãos pode ser o que Deus vai usar para multiplicar bênçãos de forma abundante. Pastor, onde está isso? Versos de 4 a 6. O texto diz, depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Queridos, nós precisamos entender que tudo o que temos nas mãos pode ser usado por Deus para Ele multiplicar de forma abundante. Às vezes você olha para a sua vida, você tem uma vida simples. E você acha a sua vida muito ruim, sabe por quê? Porque você se compara com as pessoas que você vê na internet. Às vezes você tem uma vida simples, mas você dorme 8 horas de sono. Você consegue no mercado, todo dia 30, dia 1º, você faz uma compra do mês, você se alimenta o mês todo. Você consegue vir para a igreja e ter uma roupa bonita como você está. E às vezes você olha para isso e acha que é muito pouco. Por quê? Você está olhando para a internet e está vendo fulano viajando para Dubai e achando que a vida dele é maravilhosa. E nós caímos naquele pecado da comparação. A gente nunca está satisfeito com o que temos porque ficamos comparando com as pessoas. Deixa eu te falar uma coisa. Não acredito na internet, não. Não acredito na internet, não. A internet tem roubado a alegria de muita gente. Porque você olha para a internet e você se acha um miserável. Você fala assim, cara, tudo acontece com o meu vizinho, comigo não acontece nada. Eu tenho uma vida dedicada a Deus. Meu vizinho vive na esbórnia, mas ele está sempre no iate. E eu estou sempre pegando o trem lotado, sempre passando dificuldade. Deixa eu te falar, esse pouquinho que você tem, uma vida simples que você tem, Deus pode multiplicar essa vida e ser abundante. O que você já tem, Deus pode pegar e multiplicar e você viver grandes coisas no Senhor. Essa mulher falou, eu só tenho um pouquinho de azeite. Deus usou o que ela tinha para transbordar sobre a vida dela. Deus usou aquilo que ela nem valorizava, porque ela disse para o profeta que ela não tinha nada. Só tem um pouco de azeite, ou seja, só tem isso aqui não serve tanto. E Deus pega o que não serve na nossa vida e faz uma obra grandiosa. Às vezes você olha para o seu cônjuge que não quer nada com Jesus e você fala, é a minha vontade de desistir. Desiste não. Desiste não, porque Deus muda a história dele hoje aqui em nome de Jesus. Às vezes você olha para a sua vida e você fala, pastor, eu não tenho nada. Você tem Deus. Você tem o Deus que pode transformar em tudo hoje. Acredita nisso. Deus está no controle de tudo. Eu lembro quando eu fui servir o exército. Eu fui para... Meu primeiro batalhão foi para a escola de oficiais temporários, né? O CPOR. E eu fui para o CPOR. Você imagina, com 19 anos de idade... Eu estava estudando para ser oficial do exército. Um garoto que era pobre, que assim, passava muita dificuldade. E ali agora eu tenho a oportunidade de ser um oficial do exército. Eu falei, meu Deus, Deus abriu essa porta para mim.
Deus abriu essa porta para mim, gente. Glória a Deus. Na segunda semana de curso eu fui desligado. E aí eu não entendi. Falei, ué, Deus abriu a porta, Deus fechou a porta. E aí eu fui desligado e fui enviado para um batalhão para servir como recruta. Gente, eu saí de uma perspectiva de ganhar 10 salários para ganhar R$153. Pensa num perrengue. Fazer o cri-cri, né? Tiago sabe, né, Tiago? Rei do cri-cri, né? Tirar muito serviço. E eu fiquei reclamando muito. Eu falei, poxa, Deus, eu tinha tudo para poder vingar, ganhar, sabe, minha vida, construir minha casa, fazer faculdade. E o Senhor me tira daquela boa lá para poder me mandar para o batalhão, para poder eu ficar servindo aqui, passando por tudo isso. Mas aí continuei minha vida. Surgiu a prova para cabo, fiz a prova para cabo, passei em terceiro. E aí, quando teve engajamento, eu engajei, já fui promovido a cabo e já fui indicado para fazer o curso de sargento. Fiz o curso de sargento, fui promovido sargento. 20 anos de idade, eu já era sargento, 21. E aquilo foi uma bênção na minha vida. E aí, quando eu engajei e fui promovido, eu recebi uma notícia. Qual foi a notícia? Todos os alunos daquele ano do CPOR foram desligados no final do curso. Ninguém foi para a tropa. Ou seja, sabe o que aconteceu? Eu seria desligado e estaria fora do Exército Brasileiro. Mas Deus me tirou de lá, me mandou para um batalhão. Eu ralei muito mais, mas fiquei 8 anos como sargento naquele quartel. E aí o que aconteceu? Eu consegui realizar todos os meus sonhos. Eu construí minha casa, eu fiz faculdade, eu fiz curso técnico, eu fiz tudo aquilo que eu tinha planejado. Por quê? Porque aquilo que às vezes você acha que é pequeno, é Deus te preparando para algo grandioso que Ele tem para a sua vida. Valorize o que é pequenininho hoje para você. Valorize o simples hoje. Sabe por quê? Se você valorizar o simples, você está sinalizando para Deus que você está preparado para viver o extraordinário. Porque quem não valoriza o simples não está pronto para viver o extraordinário. Mas em terceiro lugar, o que nós aprendemos com esse texto? Aprendemos que devemos valorizar as pessoas que Deus nos deu, porque elas fazem parte do propósito. Queridos, aquela mulher, ela perde o seu marido. E quando ela perde o seu marido, ela vai atrás de Eliseu. Eliseu tem uma palavra de Deus para ela. E aí Eliseu dá uma palavra para ela e manda ela procurar todos os vizinhos. Para quê? Para os vizinhos darem pote para ela. Procure seus vizinhos, para eles te darem potes, para você encher os potes. Sabe de uma coisa? A gente sempre consegue perceber que os movimentos de Deus incluem pessoas. Sempre inclui pessoas. Essa mulher teve uma palavra de um homem, Eliseu. E ele deu uma palavra para ela procurar os vizinhos. Ou seja, Deus está sempre te direcionando para pessoas. Deus está sempre colocando pessoas no seu caminho. Deus está sempre te cercando com pessoas. Sabe por quê? Para que você entenda que é o método que Ele usa. Agora tem gente que não é abençoado. Sabe por quê? Porque acha que dá para viver sozinho. Pastor, eu tenho uma dificuldade de relacionamento incrível. Aí quer dizer que você tem essa dificuldade e você não vai tratar? Você vai viver sozinho pro resto da sua vida? Deus usa pessoas para abençoar a gente. Deus pode dar uma ordem dos céus e tudo acontecendo na nossa vida agora? Claro que pode. Mas o método de Deus é quase sempre enviando pessoas para te abençoar. Porque quem te emprega? É um anjo que vem aqui e assina a tua carteira de trabalho? Quem é que faz sua cirurgia quando você está nas últimas lá? Igual eu estava, mal. Quem foi que fez minha cirurgia? Foi um anjo. Eu creio que os anjos do Senhor estavam sobre aquele lugar. Estava naquele lugar, presente ali. Mas Deus usa pessoas para nos abençoar. Valorize as pessoas que você tem à sua volta. Valorize. Valorize as que você já tem. Ah, pastor, mas esse meu marido não quer nada com Jesus. Eu quero saber de futebol e bebida. Queridos, valorize esse homem que Deus te deu. Enche esse homem de amor. Ame ele de verdade. Ah, pastor, minha mulher não quer saber de nada de Jesus. A minha também não queria. Hoje é pastora dessa igreja. Deus faz a obra, acredita. Tenha fé. Ame as pessoas que estão do seu lado. Pastor, mas as pessoas são problemáticas demais. Todo mundo é problemático, todo mundo tem problema. Decida amar. Amor é decisão.
Amor é decisão. O problema é que a gente romantiza demais o amor. Sabe por quê? Porque a gente está vendo o amor que a televisão está mostrando. A gente não está vivendo o amor na prática. Dá trabalho. Às vezes as pessoas chegam e me, pastor, vou entregar minha célula. Por quê? O pessoal não quer nada. Querido, o pessoal pode não querer nada, mas se você quiser, vai acontecer. Vai acontecer. Você acha que aqui na igreja é fácil para mim? Hoje a gente tem 800 pessoas aqui, mas você acha que as 800 fazem tudo aqui? São apaixonadas? Você acha que não tem nenhuma crítica aqui? Claro que tem. Aí eu vou abandonar o que Deus está fazendo por causa de gente? Não. Eu vou amar essas pessoas, eu vou impulsionar cada uma delas. E nós juntos vamos viver tudo que Deus planejou para a gente. Você precisa pensar nisso na sua casa, no seu trabalho. Não abandone as pessoas. Pastor, eu vou sair da igreja por causa de uma pessoa. Quer dizer que você vai sair da igreja por causa de uma pessoa, com Deus fazendo tudo que Ele está fazendo aqui? Perdoe. Libere perdão. Vamos recomeçar. Todos nós temos dificuldades. Ninguém aqui foi criado na mesma casa. Tem gente aqui que foi abusada. Tem gente aqui que sofreu coisas terríveis na vida. Tem gente aqui que está passando até hoje por dificuldade que você não tem noção. Vamos valorizar as pessoas, vamos nos amar, vamos viver em unidade. Você não precisa concordar com o outro não, mas decida amar. Sabe por quê? Porque se você não ama o seu irmão a quem vê, você não está apto para amar a Deus que não vê. Eu amo a Deus, pastor, mas você ama o seu irmão? Não, não amo meu irmão não. Então você não ama a Deus. Você é um mentiroso. É a Bíblia falando pra gente. É a Bíblia falando pra gente. Essa mulher viveu um milagre, por quê? Porque tinha gente envolvida. É o poder de Deus sendo enviado, mas é gente profetizando, é gente dando ajuda o tempo todo, é gente impulsionando, é gente pegando a nossa mão, vamos embora, vamos junto. Ontem eu fui na célula lá da Williane, na festa da célula da Williane. Minha volta foi na célula dela ontem. Gente, pensa numa festa maravilhosa. Todo mundo junto e todo mundo rindo. Pastor, ninguém tem problema ali? Todo mundo com um monte de problema. Eu te conto um montão dos problemas que tinha ali, inclusive os meus. Mas pensa num negócio legal, numa comunhão, numa alegria. E a gente brincando, e a gente rindo, e a gente chora. E a gente diz que ama. Gente, uma atmosfera maravilhosa. Sabe o que é isso? Célula. Célula. Para umas pessoas a célula é problemática, para outras é bênção. Quer dizer então que não funciona? Você precisa acreditar no que Deus está direcionando a gente. Nós vamos amar as pessoas, independente de como elas são. É o nosso papel como cristão. Williane, parabéns, hein? Linda sua festa ontem. Mas em quarto lugar, para a gente finalizar, o que nós aprendemos com esse texto? Nós aprendemos que seja profetizando como Eliseu, ou recebendo a bênção como a viúva, todos nós precisamos de Deus. Pastor, isso é muito óbvio. Mas tem muita gente que não sabe disso ainda. Nós precisamos de pessoas, mas nós precisamos de Deus. O texto vai dizer para a gente, queridos, que Eliseu profetizou e a viúva recebeu a bênção. Deus estava em todos os lugares. Deus estava agindo em todas as esferas. Deus estava ali com o profeta, Deus estava com a viúva, Deus estava com os vizinhos, Deus está criando tudo. Deus cria o ambiente, Deus faz o milagre, Deus usa as pessoas, Deus faz todas as coisas. Todas as coisas. Se a gente quer viver grandes milagres em 2025, chegou a hora da gente se render a Deus. Da gente pegar nossa vida de verdade e entregar nas mãos dele. Jogar por terra toda a ansiedade. Porque a ansiedade, sabe o que ela tem feito nas nossas vidas? Nós estamos tirando de Deus o controle e colocando na nossa ansiedade. E a gente fica desesperado e a gente não acredita que o milagre vai acontecer. E a gente fica naquele jeito. Gente, Deus está no controle de tudo. Deus está cuidando de tudo. Precisamos entender que as bênçãos de Deus, físicas, elas são importantes para a gente. Mas o que a gente precisa mais valorizar na nossa vida é a presença de Deus.
Porque se você tem a presença, você tem tudo. O meu sonho para essa igreja é que todo mundo aqui seja como Moisés. Senhor, se a tua presença não estiver comigo, eu não vou para lugar nenhum. Eu não dou um passo aqui. Porque as bênçãos desse mundo são importantes para a nossa vivência aqui. Mas a coisa mais importante é a presença do nosso Deus. É a direção do nosso Deus. E falando sobre valorizarmos a presença, eu quero concluir contando a experiência que eu tive no hospital. Certo tempo lá que eu já tinha feito a cirurgia, eu estava para fazer a cirurgia e o médico pediu para eu fazer uma tomografia. E eu fui para o 10º andar para fazer essa tomografia. Quando eu cheguei na sala da tomografia, tinha uma senhora que iria fazer a tomografia na minha frente. E a filha dessa senhora, a senhora está ali sentadinha na cadeira, muito velhinha. E a filha dela está carregando ela na cadeira. E ela me chamou a atenção, porque ela ficava o tempo todo falando a mesma coisa. Sabe o que ela falava? Ela falava assim para a filha dela: você já avisou a médica? Você já avisou a médica? Aí a filha dela: mãe, eu já avisei para a médica. Não, você precisa avisar para ela. Eu falei: mas avisar o quê? Eu fiquei pensando, eu parei para prestar atenção. Você precisa avisar para ela que eu sou uma serva de Deus, que eu amo Jesus e que a presença dele é a coisa mais importante para a minha vida. E ela ficava repetindo isso o tempo todo. Fala com a médica, hein? Fala com a médica que eu sou uma serva de Deus, eu amo Jesus e que a presença de Deus é a coisa mais importante para mim. E eu achei aquela cena interessante, eu falei, eu não entendi muito. Ela fez a tomografia, eu fiz a minha. Na hora de sair, nós fomos juntos para poder irmos para o 1º andar. Descer, né? Entrar no elevador. Só que na hora de entrar no elevador, a filha dela foi empurrar ela e a filha dela não conseguia entrar no elevador com ela. Eu falei, não, deixa que eu empurro ela. Porque eu já estou acostumado, que eu cuidei da minha sogra há muitos anos. Minha sogra era cadeirante, ela usava cadeira de rodas. E eu peguei a cadeira de rodas, entrei no elevador. E essa senhora olhou para mim assim e falou assim, você sabe? Falei, de quê? Eu sou uma serva de Deus. Eu amo Jesus. E a presença de Deus é a coisa mais importante para mim. Eu falei, tô sabendo. E Deus te ama tanto que ele enviou um pastor aqui para te conduzir até esse elevador, hein? Aí a filha dela olhou assim e falou, tá vendo, mãe? Aí Deus mandou um pastor para cuidar de você, hein? Ela, pastor. Eu sou uma serva de Deus. Eu amo Jesus. E a presença de Deus é a coisa mais importante da minha vida. E aí, quando eu olhei para aquilo, a filha dela olhou para mim e falou assim, pastor, ela tem demência. E pastor, ela não lembra dos bens que ela tem. Ela não lembra das casas que ela comprou. Ela não lembra dos filhos que tem. Ela não lembra da casa que ela mora. Ela não lembra de nada, pastor. A única coisa que ela lembra é que ela é uma serva de Deus, que ela ama Jesus e que a presença de Deus é a coisa mais importante da vida dela. E quando ela falou aquilo, eu fiquei com lágrimas nos olhos. Porque eu olhei para aquela cena e eu falei, ela esqueceu tudo. Ela esqueceu aquilo que não era importante para ela. Aquilo que é finito, aquilo que passa. Tudo aquilo ficou. A mente dela apagou para tudo isso. Mas a mente dela continua lembrando do principal. Que ela é uma serva de Deus. Que ela ama Jesus. E que a presença de Deus é a coisa mais importante que ela tem na vida. Nós precisamos valorizar essa presença. Nós estamos fechando o ano de 2024. Conquistamos muitas coisas. Desejamos conquistar muitas coisas em 2025. Mas eu quero chamar a sua atenção para a coisa mais importante. De nada adianta ganhar o mundo e não ter a presença de Deus. De nada adianta você conquistar tudo que você deseja se você não tem a presença. Valorize a presença. Porque se você valorizar a presença, eu creio que tudo que
você precisa, Deus vai prover na sua vida. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que todos nós sejamos servos de Deus, apaixonados por Jesus e loucos pela presença do grande Eu Sou. Curve sua cabeça. Eu quero orar por você. Eu quero te fazer uma pergunta muito importante essa noite. Eu quero saber se você hoje toma uma decisão na sua vida. Pastor, qual decisão? Uma decisão de viver um novo tempo em Jesus. Uma decisão de viver uma nova história em Jesus a partir de hoje. Se você toma essa decisão nessa noite, se você veio para cá e entendeu que Deus falou com você, que já está na hora de você viver uma nova história com Jesus, eu quero que você repita uma oração comigo, no seu coração. Não precisa repetir em voz alta. Repita no seu coração assim comigo: Santo Deus, hoje eu declaro Jesus como meu Senhor e Salvador. Que eu seja um servo de Deus. Que a partir de hoje eu possa amar Jesus. E que a presença de Deus seja a coisa mais importante para a minha vida. Escreve meu nome no livro da vida hoje, Senhor. Muda a minha história. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém.